Fala moçada, como é que você tá? Meu anjo, minha anja, tudo bem? Paz de Cristo. Moçada, vamos continuar o quê? Aquele tema da climatologia ou aquele tema que na verdade está preocupado em estudar o comportamento da atmosfera, não é? Então a gente vai falar hoje sobre a circulação geral da atmosfera. Como é que é isso? Todas as vezes, vou subir da cena, mas eu já apareço, voltei. Todas as vezes que você fala de circulação geral da atmosfera, na verdade, você está se referindo ao movimento ou à dinâmica do ar. Isto é, o ar, ele está movimentando-se. E o ar, ele está em movimento porque, na verdade, existe um gradiente, né? De modo que numa outra aula eu já falei para você que gradiente significa diferença. Então você presta bem atenção. Para você entender a circulação geral da atmosfera aplicada planetariamente, ou para você entender a dinâmica do ar a partir dos gradientes, é necessário que você saiba que este gradiente se refere justamente às diferenças de pressão atmosférica, tá? Como é que a gente faz para classificar, para pensar a pressão atmosférica? Nós usamos, na realidade, dois tipos de terminologia. Primeira é quando nós falamos em A. Quando aparecer no seu exercício, no seu enunciado, no seu livro, na internet, na previsão do tempo, um A circulado assim, ele significa alta pressão. Essa alta pressão, um ar muito pesado, vai provocar um transporte do ar de cima para baixo. Ou seja, vai fazer com que o ar seja subsidente, de cima para baixo. E este ar que é um ar subsidente, ele atrapalha na formação das nuvens. Ou seja, é um ar que provoca divergência. Ou é um ar divergente. Então, quando você está olhando para a formação de um deserto, significa que ali existe muita pressão atmosférica ou ar sendo transmitido da parte superior para a parte inferior da atmosfera. E você tem também, evidentemente, a situação contrária. Qual que vai ser a situação contrária? Aí é quando nós temos um B. Pode aparecer no seu exercício, no enunciado, no livro, na previsão do tempo. O B circulado significa o quê? Significa baixa pressão. O ar de baixa pressão, ele vai justamente da parte de baixo para a parte de cima da atmosfera. Ele faz o movimento contrário, portanto. Por fazer o movimento contrário, ele não está subsidindo, ele está em ascensão. Então, este é um ar ascendente.
e por ser um ar ascendente, ele contribui para a convergência. Como assim? Significa que aqui você não vai observar a formação de nuvens, mas aqui você vai observar a formação de nuvens. Significa que a distribuição das áreas secas que existem no mundo e das áreas úmidas estão associadas a esse grande esquema? Sim, significa. Além disso, toda a movimentação ela é da alta para a baixa pressão. Então, se você está andando na rua e você está sentindo um vento batendo no seu rosto, significa que na sua frente a pressão atmosférica é maior do que nas suas costas. Então, o movimento do ar ou o vento está sendo transmitido da sua frente para as suas costas e você sente a brisa no seu rosto. Só que isso não é uma realidade local. Isso pode ser aplicado planetariamente. Então aqui nós temos um esquema planetário dividido ao meio. Eu vou desenhar as grandes células de circulação atmosférica global. A gente vai dar nome para elas e aí você vai perceber quais são as áreas úmidas e quais são as áreas secas do planeta. Bom, primeira coisa importante que você tem que saber é a divisão latitudinal. Como que a gente divide? Nós temos 0 grau, Equador. Depois nós temos a transição para o subtropical em 30 graus positivo e 30 graus negativo. Depois nós temos a transição para o polar em 60 graus positivo e 60 graus negativo. E depois nós temos os polos planetário, que é justamente 90 graus positivo e 90 graus negativo. Então a primeira massa de ar que você tem que ficar esperto, ela na verdade faz o seguinte, ela sai do trópico em direção ao Equador e entra em ascensão. Ela faz este movimento aqui, ó. Ou seja, toda vez que no seu esquema de circulação geral da atmosfera, você vê setinha para cima, você saiba que isso daqui é justamente um B, ou um centro de baixa pressão. Setinha para cima, o ar está subindo. Tudo bem? E aí, depois, ele vai fazer uma volta que é justamente o caminho oposto. Ele sai das porções elevadas da atmosfera e volta para a superfície. Essa grande célula de ar, você pode chamar de célula H. A célula H é a célula de Hadley. Tá? Bom, setinha para baixo. Se a setinha está para cima, é baixa pressão. Se a setinha está para baixo, é alta pressão. Então, o que você já consegue enxergar? Você já consegue enxergar que no Equador nós temos uma área de muita umidade, clima bem úmido, porém, dentro das latitudes 30 graus, nós temos uma região seca. Então, as grandes florestas mundiais estão concentradas nessa latitude e os grandes desertos mundiais estão concentrados nessa latitude. Próximo da gente, por exemplo, deserto do Atacama ou o deserto do Chaco. A próxima massa de ar, ela faz esse caminho aqui, ó. Ela vai ter, na verdade, uma
ascensão próximo a 60 graus e depois ela vai ter a subsidência em 30 graus. E no sentido norte, a mesma coisa. Esse é o movimento realizado pelo ar. Ou seja, depois de 2 centros de alta pressão em 30 graus, a gente vai ter 2 centros de baixa em 60 graus. Essa célula é a célula F. F. Ferrel. São todos cientistas da climatologia, tá? E aí, depois, haverá uma terceira célula de circulação global que faz este movimento aqui, ó. Você vai ter um ascendente em 60 graus e você vai ter um subsidente em 90 graus. Ou seja, existe nos polos alta pressão. Esta célula você pode chamar de célula P ou célula polar. Se você continuar a sua distribuição, veja que aqui nos 60 graus a gente vai ter uma área novamente de bastante umidade, porque o ar está subindo, e nós temos nos polos novamente uma região onde ocorrem justamente climas secos pela falta de precipitação. Muito bem, só que tem um detalhe. Essa região aqui, ó, ela é uma região muito particular, porque é uma região que converge muita umidade. E aí você tem uns ventos que fazem este movimento aqui. Movimento justamente sudeste-noroeste. Depois, no outro hemisfério, o movimento nordeste-sudoeste, que são os tais dos ventos alísios, né? Essa região, como ela faz convergir muita umidade, ela tem um nome particular. Ela vai ser chamada de região do zecite. Você fala, nossa, mas que diabo vem a ser zecite? Zona de convergência intertropical, né? Aqui, ó. Zona de convergência intertropical. Produção, fala uma coisa, é até aqui o meu limite? É até aqui? Pergunto para a produção, porque senão daqui a pouco eu sumo. Então o meu R sumiu da gravação? Tá aí? Ah, então tá bom. Voltando, o que é a zona de convergência intertropical? Eu vou explicar de maneira a usar, amores, esse trecho aqui, ó. Então eu vou pegar esse regime de latitude e vou escrever aqui. Veja você, de menos 30, tá? Até 0 grau. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando
essa latitude e estou colocando na horizontal para você observar o fenômeno. Ó, esse vento que vem do trópico, vem lambendo a superfície e entra em ascensão no Equador, este vento aqui é o que você chama de vento alísio. O que é o vento alísio? É um vento que vem da latitude menos 30 graus em direção ao Equador, entre ascensão, e quando ele entra em ascensão, ele contribui para a umidade. Beleza. E o que é o vento oposto? É o vento justamente que está descendo. Por quê? Porque é uma circulação atmosférica. É uma massa de ar em movimento. Aí, quando ele desce, ele deixa de contribuir para a umidade, porque ele já formou nuvem, ou na verdade, ele já precipitou, já choveu na região do Equador, justamente. Então, o retorno do vento vai ser chamado de contraalísio, que é o oposto. O vento que é contraalísio vai ser um vento seco. Então, toda vez que você bater na sua explicação, no seu exercício, com o tema, com a terminologia ventos alísios, saiba, é a parte basal ou a parte mais inferior da célula de circulação global de Hadley, que sai dos trópicos, atinge o Equador e entra em ascensão, formando baixa pressão em 0 grau e alta pressão em 30 graus. Preste bem atenção no seguinte, você nunca vai ter um centro de baixa pressão seguido de um outro centro de baixa pressão. Eles são sempre alternados. Baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão, e é justamente isso que vai gerar a circulação atmosférica, uma vez que é necessário esses gradientes. Moçada, espero que você tenha entendido. O melhor jeito de você revisar e de você ver se você entendeu mesmo esse sistema de circulação é você redesenhar isso no seu caderno sem consultar nada. Se você conseguir construir este esquema, significa que você entendeu. Uma dica boa para você errar, na verdade para você deixar de errar, é ir alternando as pressões, que aí não tem erro. Hadley, Ferrel e Polar, Norte e Sul. Moçada, tudo de bom. O que você precisar a gente vai conversando. O vídeo de hoje é este. Fique com Deus.